Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, chegamos à lição de número 5, a promessa da salvação. Falando sobre a promessa da salvação, nós iremos ver como foi esta grande oferta de Deus e reconciliação de Deus com a humanidade no contexto bíblico, e também veremos um pouco sobre o processo da salvação. E por fim, sobre a perseverança. Qual o relacionamento que há entre a obediência e a salvação da humanidade? Te convido para ficar conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Nessa semana, no dia 31 de outubro, é comemorado aqui no Brasil um ser mitológico chamado Saci, enquanto nos Estados Unidos é comemorado o Dia de Finados, mais conhecido por todos como o Halloween. Mas muitas pessoas, em especial até alguns cristãos, se esquecem que no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, um monge agostiniano, pregou as 95 teses contra os desmandos doutrinários da Igreja Católica. E a Reforma Protestante, ela é comemorada no dia 31 de outubro, onde grandes homens de Deus como John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino, John Knox e tantos outros militaram e batalharam e entregaram a sua própria vida para o estabelecimento da verdade e da salvação pela graça. Então, parabéns a todos aqueles que se entregam à propagação do evangelho, porque a igreja pertence a Jesus e a glória sempre estará com o nosso Cristo. E nada melhor do que falar na lição 5 sobre a promessa da salvação. E logo de cara, o texto áureo, que está em João 5, 24, que é um texto muito importante para essa lição, que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Duas palavras-chave nesse versículo: ouve e crê. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo descreve que nós recebemos a salvação como selo e penhor do Espírito Santo quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos e nos entregamos a essa proposta de Deus do Cristo crucificado que retira o nosso pecado. E hoje nós permanecemos em comunhão com Ele, com salvação, esperando a nossa salvação plena. Na lição da escola bíblica desta semana, a leitura bíblica em classe se encontra em João, no capítulo 3, dos versículos 14 ao 21, um texto escolhido de forma especial para esse momento de comemoração da Reforma Protestante, ou seja, da aproximação dos cristãos às Sagradas Escrituras e à salvação somente em Cristo. O texto diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que significa dizer que, assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado? Primeiro, o levantado faz referência à forma da morte de Cristo, que por ele ter sido morto na cruz, ele também foi levantado em uma haste semelhante à serpente de metal e de bronze que Deus mandou Moisés levantar no deserto, e todos estariam olhando para Jesus, que estava em eminência, mesmo que morrendo, mas estava acima de todos. Todos podiam visualizar aquele homem que estava morrendo na cruz do Calvário. O bronze simboliza juízo. E o curioso é que Deus ordenou a Moisés fazer uma estátua de uma serpente. E a serpente, em Números 21, ela foi o castigo para os hebreus por causa de sua murmuração. E nós paramos para meditar. Por que Deus mandou que Moisés
construísse uma estatueta de uma serpente enrolada em uma haste para que todo aquele que foi mordido pelas serpentes ardentes do deserto simplesmente olhasse para essa estátua e ficassem curados. Qual o significado bíblico dessa simbologia de Jesus de ser levantado como a serpente? Nós fizemos uma enquete no nosso grupo do WhatsApp do canal EBD Sim Senhor, e a pergunta foi a seguinte: por que a serpente de bronze é um símbolo do sacrifício de Cristo? Observação da medicina também. E as alternativas foram: porque a serpente é benéfica. Segundo, porque é símbolo da cura pela fé. Terceiro, porque o nome Jesus significa cura, porque a serpente foi crucificada. E, é claro, a maioria dos irmãos que até agora responderam, 5 pessoas, responderam porque é símbolo da cura pela fé. O bronze nas Sagradas Escrituras é símbolo do juízo de Deus. E Deus fez para os hebreus uma imagem daquilo que estava trazendo condenação para eles. E agora, aquilo a que vai receber o juízo também, a serpente, o mal, o pecado que terá fim e que o Senhor terá domínio, semelhante à própria entrada deste pecado pela serpente através de Eva, mostrando também através de Moisés que o seu cajado se transformava em serpente, que o Senhor Deus Todo-Poderoso está no controle de todo o mal. Mas qual o simbolismo de tudo isso em relação a Cristo Jesus, o nosso Senhor? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A serpente de bronze fala de substituição, fala de morte vicária, fala da encarnação e do esvaziamento do Senhor, que se tornou como um de nós. Por isso que a estátua de bronze era uma própria serpente. Faz alusão ao Cristo, que assim como nós, ele se tornou a semelhança da nossa própria natureza pecaminosa, que por natureza nós já somos caídos. É por isso que a estátua, é por isso que aquilo que foi feito não como ídolo, e isso é provado na Bíblia Sagrada, em 2 Reis 18:4, quando Ezequias destrói essa mesma estátua, porque estava sendo adorado pelos israelitas que estavam desviados da presença de Deus. Mas a mensagem da serpente é: a divindade, ela se torna semelhante à maldição do pecado, para que quando nós olharmos para ela, atentarmos para o que ela fala, olhe para a estátua, para a serpente, e todo aquele que foi mordido pela serpente venenosa, que simboliza simplesmente o pecado de cada um de nós, poderá ser sarado e poderá ser curado. Veja o que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. No capítulo 5, versículo 1, e no capítulo 9, versículo 22 de Hebreus, prova a necessidade da divindade Cristo, o Verbo, se tornar carne, para que ele se compadeça, viva como um de nós e possa ser o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário que nos dá a salvação eterna. Essa é a simbologia da serpente. Mostra a substituição, a semelhança de pecado para nos dar salvação pela graça em Cristo Jesus. É uma mensagem muito profunda das Sagradas Escrituras, visto que o antigo ele fala de sombras ou tipos do antítipo, que é o cumprimento no Novo Testamento. O texto da leitura bíblica segue: para que todo aquele que nele crê, ou seja, que olhar para o Senhor. E aí entra Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto estivermos olhando para Cristo, a salvação estará conosco. Não perderemos essa salvação, porque Ele é aquele que nos dá graça para permanecer nele. Não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque já está condenado, porque Deus encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. A nossa natureza, pelo primeiro Adão que pecou, é uma natureza pecaminosa. E a independência de Deus, viver sem Jesus, nos faz andar pelo caminho da perdição. Mas todo aquele que nele crê recebe a salvação. E qual é a condenação? Versículo 19. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em Gênesis 6, o texto diz que os pensamentos do homem eram só má continuamente, pecando de forma deliberada e se afastando de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O texto de João, capítulo 3, nos ensina o novo nascimento em Cristo. E agora nós passaremos a explicar sobre isso, sobre a oferta da salvação, sobre o processo da salvação e a perseverança da salvação nos 3 tópicos. Eu quero lhe convidar para você ficar conosco até o final, não se esquecendo de fazer parte do nosso grupo no WhatsApp para participar das enquetes aqui do nosso vídeo. Está logo aí no comentário fixado. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre as aulas, também a sua sugestão será também muito bem-vinda. Então vamos para o nosso primeiro tópico. Nós estamos estudando nessa lição sobre a doutrina da salvação, que na teologia é chamada de soteriologia. Aquele que mora em Salvador, na Bahia, ele é chamado de soteropolitano, que aí vem do termo grego soteria, que significa salvação. E aqui, assim como sugeri no grupo EBD Sim Senhor, queremos sugerir para os irmãos esse livro. Acredito que vários irmãos que nos assistem nesse momento têm esse livro, que foi o livro de apoio da lição da Escola Bíblica Dominical do ano de 2017, escrito pelo pastor e comentarista Cleito Ivan Pomeneri. Simplesmente esse livro ele é espetacular, porque ele soma duas coisas. Ele soma a técnica de uma pessoa instruída nos termos originais grego e hebraico das Sagradas Escrituras, assim também como uma linguagem bem devocional e que glorifica ao Senhor. Esse livro fala do processo da salvação de uma maneira muito profunda. Então você pode se utilizar deste livro para também falar sobre o processo da salvação na lição 5 desta semana. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, foi a proposta deste livro. No nosso primeiro tópico, nós estamos falando sobre a promessa da salvação. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele chama a salvação de uma tão grande salvação, que nós precisamos atentar para essa tão grande salvação. No livro de Números, no capítulo 21, houve a cura física para todos aqueles que olhassem para a serpente. E nós hoje, quando olhamos para Jesus, ou seja, temos fé, nós cremos no seu sacrifício, nós não temos apenas a cura física, pois ela acontecerá esse aperfeiçoamento do nosso arrebatamento. Mas nós temos a salvação eterna, onde nós, nessa promessa, iremos caminhar até herdar o novo céu e a nova terra, tendo comunhão com Jesus Cristo por toda a eternidade futura. Por isso, essa promessa ela traz duas grandes realidades. Primeiro, a de que quem crê nele não será condenado. E a segunda, a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação ela é um presente de Deus que por meio da nossa obediência nós conservamos e conduzimos essa salvação até o fim da nossa jornada aqui na terra. Hebreus 5:9 diz que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem.
nós recebemos ela como um presente, mas as nossas obras em sermos fiéis a Deus e deixar que o Espírito Santo desenvolva coisas que acompanham a salvação, nos fazem crescer em espírito e ser um vaso de Deus no meio da igreja para convencer o mundo através da pregação e também capacitar a igreja para perseverar em um só espírito, em uma só comunhão na palavra de Deus e com o Senhor Jesus para chegarmos até o final e cumprirmos aquilo que a bênção apostólica diz, a graça pelo qual nós somos salvos, o amor de Deus que motivou essa salvação e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre sobre a igreja, sempre sobre nós. Uma coisa muito importante que você, meu amado professor ou professora de escola bíblica dominical, deve trazer para a sua classe nessa semana são os contrapontos dos justos e dos injustos nas Sagradas Escrituras. Vou deixar alguns versículos aqui para que você possa meditar, preparar também a sua aula, também pedir para que os irmãos leiam e possam também discutir sobre o assunto. Em Romanos 8, primeiro diz que em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A própria Sagrada Escritura deixa bem claro que o ímpio, ele não tem salvação, ele está em trevas, ele não tem paz, ele não está em comunhão com o Senhor. Já o justo, por mais que ele sofra aqui na terra, ele ouviu o evangelho e ele se esforça a perseverar em comunhão com Cristo para lhe agradar em tudo, conservando o bem espiritual que ele recebeu, que é a salvação eterna. Quando nós falamos sobre soteria nas Sagradas Escrituras, sempre está relacionado a livramento. Livramento de uma ameaça, de um perigo, livramento da doença, livramento da prisão. E a salvação eterna é o livramento do fogo eterno, preparado para o diabo e os homens que estão distantes, alienados da presença de Deus. Então, aquele que está em Cristo, ele está livre desta condenação e já passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, Jesus, que vem do hebraico Yeshua, significa a salvação de Jeová. O termo salvação está no nome Yeshua e o tetragrama também está no nome Yeshua. Então, Jesus, ele é a salvação de Jeová. Deus entregou Jesus para nos salvar. João Batista o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O comentarista, no terceiro subtópico, ele diz: quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. É incomparável e não se pode contar o nível e a profundidade do amor de Deus para que esse grande mistério da kenosis, da junção da natureza divina com a natureza humana, viesse a trazer, a gerar o unigênito, o Cristo Jesus, que hoje nos salva, e em nenhum outro nome há salvação, disse Pedro em Atos 4 e versículo 12. O nosso segundo tópico fala sobre a natureza da promessa da salvação. A natureza da promessa da salvação é o amor de Deus, que, motivado, entregou o seu Filho para conosco. Esse segundo tópico, a natureza da promessa da salvação, fala sobre o processo da salvação, que na aula anterior nós citamos os primeiros dois fases desse processo da salvação, que é o arrependimento e a fé. Mudarmos de pensamento em relação à cosmovisão de mundo e de salvação e ter fé no sacrifício de Cristo. Então nós adentramos no plano da salvação, na aliança e no reino de Deus pela fé em Cristo Jesus. E segue-se o processo dessa salvação, porque a salvação não é apenas um ato, mas um processo e terá um final glorioso. Nesse segundo tópico, o primeiro ponto desse processo da salvação, ou como se dá a salvação, é a justificação, em que o juiz declara absolvido aquele que estava culpado pela interferência do advogado, do paráclito, que vendo o nosso arrependimento e fé, perdoou os nossos pecados e nós agora fomos declarados justos. O seu pecado foi pago. Você está livre, liberto, absolvido e não está mais em trevas, mas agora está na luz.
não ficará na cadeia, na cela, no local escuro, mas está liberto. Porque o Espírito Santo é aquele que nos perdoa, nos purifica de todo pecado, nos renova e nos conserva para a salvação eterna. O segundo ponto do processo da salvação é a regeneração, que também é assunto de João capítulo 3, onde fala da serpente no poste, que é simplesmente chamado de o novo nascimento ou nascer do alto. Quando o Senhor, instruindo o mestre de Israel, Nicodemos, diz que se ele não nascer de novo, em uma resposta à lisonja de Nicodemos, sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais se Deus não for com ele. E Jesus Cristo disse: necessário vos é nascer de novo. Jesus, ele é prático na mensagem e na pregação. Ele sabe a necessidade do pecador e de cada um de nós, que o mérito que Nicodemos tinha não podia aperfeiçoar ou justificá-lo. Por isso ele foi enfático: é necessário nascer de novo. E ele ainda não entendeu como pode o homem ser velho, entrar no ventre da mãe e nascer de novo. E Jesus vai profundo e vai na teologia de Nicodemos, de Isaías 44, do 1 ao 4, e diz: é necessário você nascer da água e do Espírito. Um paralelismo em Isaías 44, que traz a água como o Espírito que nos lava e nos purifica. Então ele usa em João capítulo 3 esse paralelismo, água e Espírito, falando de uma mesma coisa. Por isso que ele continua dizendo, o Espírito sopra onde quer. Ele está dizendo, Nicodemos, a salvação do Espírito, o trabalhar da água para salvar, não é só judeu, é qualquer pessoa. Todo aquele que nele crê, que olhar para Jesus, assim como olharam para a serpente, terá o seu pecado perdoado, porque o Espírito, ele salva quem ele quer, ele sopra quem ele quer. E Nicodemos entendeu isso, que esse soprar é a morada do Espírito Santo, é a lavagem, é receber o Espírito Santo de Deus. Ele compreendeu isso, tanto é que ele se converteu e ele estava no processo de sepultamento do nosso Cristo. A palavra de Deus convenceu Nicodemos e ele obteve a salvação em Cristo. E ele agora percebeu que nascer de novo é receber o Espírito de Deus, prometido no Antigo Testamento para todo aquele que nele crê. O terceiro ponto desse processo da salvação, depois de arrependimento, fé, justificação e regeneração, é a santificação. A santificação nós podemos dividi-la em três pontos: a santificação instantânea ou a santificação posicional, que é nós sermos transportados das trevas para a luz, sermos regenerados, uma nova criatura e salva em Cristo. O segundo ponto é a santificação como um processo, a santificação de forma progressiva, em que agora, estando na luz, nós seremos santificados de glória em glória na nossa vida pelo Espírito Santo, com o caminho de atingir a uma estatura de perfeito. Assim como Deus fala com Abraão, anda em minha presença, processo, anda em minha presença e ser perfeito. Perfeito é aquele que está em comunhão com Cristo, não porque ele é perfeito, mas porque mora em nós o perfeito. Assim como Paulo disse em 1 Coríntios 13, e quando ele se revelar, se manifestar, aquele que é perfeito, aí sim, aquilo que é defeituoso, aquilo que está em parte em nós, que falta em nós, será retirado e nós seremos completos nele. Olha que coisa gloriosa. E o terceiro ponto, depois da santificação posicional, santificação progressiva, é a santificação plena ou final, quando essa nossa natureza caída será revestida de uma natureza gloriosa, sobrenatural, para herdarmos a Nova Jerusalém e a eternidade com Cristo, no momento do arrebatamento glorioso da igreja. E aí, uma vez salvo, arrebatados e com Cristo, salvos para sempre, receberemos prêmios pelas obras realizadas e festejaremos essa salvação eterna com Cristo e não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque estaremos glorificados com o Senhor. É esse o processo, em resumo, da salvação em Cristo Jesus, que você pode se utilizar aqui do livro de apoio do
pastor Clayton Ivan Pomeneri, A Obra da Salvação, que estará aqui bem mais aprofundado. O autor aos Hebreus, em 12:14, ele diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vida tranquila, pacífica, que promove a paz no contexto em que for possível, ou seja, o esforço do crente é viver pela fé em Cristo Jesus, e a vida de conservação do seu vaso preparado para o Senhor nos faz seguir firmes e perseverantes nessa salvação gloriosa em Cristo Jesus, porque em nós nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz que nós somos uma nova criação, regenerados, semelhante ao animal, a lagartixa, quando ela perde o seu rabo como uma forma de proteção do inimigo, que será agora entretido com o pedaço do seu corpo que está ali, ela foge. Mas depois, essa cauda da lagartixa será regenerada, ela voltará a existir novamente. Assim como alguns órgãos dos seres humanos e alguns animais também, que para se proteger, regurgitam partes do seu corpo e depois eles são regenerados. Ou seja, a obra da salvação é simplesmente nós sermos reconstituídos de novo nele, através do Espírito Santo de Deus, enxertados, reconciliados ou conectados com Deus novamente. E tudo isso foi feito por causa do amor de Deus que nos amou. Você pode enviar esse vídeo também para pessoas que estão afastadas do Evangelho e para pessoas que não são crentes ainda, para que elas possam conhecer e entender que Deus se entregou por nós primeiro. Ele entregou a sua vida por nós. E hoje nós temos vida em Cristo. Não é apenas uma vida futura que seremos no futuro salvo plenamente, mas hoje nós temos uma vida abundante. Nós temos a alegria do Espírito Santo. Nós temos o conhecimento das Escrituras que nos faz anunciar essa salvação e instruir aqueles que já estão salvos para não abandonar ao Senhor. E isso é uma tão grande salvação que nós precisamos atentar para ela. Já no nosso terceiro e último tópico, nós temos três coisas muito importantes a considerar sobre a segurança da salvação. Terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Estamos falando sobre segurança na salvação em Cristo. A primeira coisa, que a base da nossa salvação é a nossa comunhão em Cristo Jesus. Todos estamos unidos em Cristo, que é o cabeça do símbolo da igreja como corpo. Ele é aquele que comanda todas as coisas. A igreja também é um templo cuja habitação é a presença do Espírito Santo de Deus que está em nós. A igreja também, como símbolo, ela é uma noiva que espera a união de forma expectativa, com ansiedade ou uma expectativa de amor, esperando que o seu noivo venha buscá-la. Então, todos aqueles que estão unidos em um só espírito em Cristo, eles fazem parte da igreja do Senhor no sentido universal, independente das denominações. Mas também precisamos, nessa lição, considerar uma coisa que é grave, que é importante, mas que precisamos considerar e termos o cuidado para que aquele que está de pé não caia, que é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono consciente da comunhão com Cristo Jesus, de abandonar a fé. Em 2 aos Tessalonicenses 2, e o versículo 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ele fala da volta de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, em que nós falamos sobre as duas coisas que é a discussão da igreja dos últimos dias: avivamento ou apostasia? O que espera a igreja dos últimos dias? É claro que o avivamento é algo que faz parte da igreja, porque ele foi aceso em Atos capítulo 2. Os avivados são aqueles que estão na presença de Deus, são fiéis e andam em conformidade com a palavra. Estarão sempre avivados e serão sempre renovados pelo Senhor. Mas a apostasia, ela é uma realidade.
Porque ela é uma realidade. Porque a oferta do pecado, o desejo de que nós venhamos nos arrepender e estar com Cristo, é algo que é promovido, mas que pode ser resistido pelos seres humanos. E isso existem muitos textos que podem dizer isso. Nós citamos na aula passada Hebreus 12:15, que diz que não sejam como muitos que deixam de congregar, não se juntando mais como cristãos, abandonando a congregação. Mas antes precisamos sempre estar juntos em Cristo. O apóstolo Paulo diz: não que eu já a tenha alcançado, o que é a salvação, mas que eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Então, algo glorioso nos espera. Por isso, não podemos abandonar ao Senhor. Não podemos cair no engano do mundo que quando eu tiver mais velho, perto de morrer, eu volto para Deus. Não, isso é engano, isso é apostasia, isso é levar o ser humano para as trevas. Precisamos perseverar, buscar, orar e se santificar, porque a nossa salvação, ela chegará também de forma iminente para aqueles que esperam. Hebreus 9:28, para aqueles que aguardam. Então a salvação está para esses, para aqueles que lhe obedecem, Hebreus 5 e versículo 9. E veja o que o apóstolo Paulo em Filipenses 1:23 diz: mas ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo está pensando: se eu ficar aqui, eu edifico a igreja através da palavra. E se eu for embora e morrer e estar com Cristo, é melhor ainda para mim. Olha que interessante. E na igreja, nós não podemos pensar o que é melhor para nós, mas o que é melhor para a coletividade, porque nós somos chamados para a igreja e para o mundo. Aquele que tem um chamado ministerial não é algo individual para a sua própria promoção ou exaltação. Aquele que tem um chamado ministerial é um chamado para a igreja, é dado para a igreja. Lembra de Jeremias? Eu tenho um posto hoje sobre as nações, tem te dado por profeta. Ele é um profeta de Israel e ele é aquele que profetiza para as nações. Recebeu a autoridade de Deus, mas foi entregue para o benefício da coletividade. Assim também é cada um de nós. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério. Então é para a promoção da salvação e da reconciliação em Cristo Jesus. Essa lição ela poderia se estender por muitos minutos, porque ela fala de todo o plano da salvação. Aquilo que todo cristão, mesmo que neófito, precisa dominar o assunto do plano da salvação e do processo da salvação, que é o arrependimento, a fé, a justificação, a regeneração, a santificação e o final ou o início de tudo isso, que é o nosso encontro com o Senhor nos ares. Todo novo convertido, ele precisa dominar isso aí, porque ele é aquele que testifica da obra de Cristo. Ele é o pregador, aquele que anuncia o ID do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amado líder de escola bíblica, aluno, professor. Que Deus abençoe a todos os pastores, pregadores do Evangelho. Continue perseverantes. Entrem no nosso canal, ou melhor, no nosso grupo no WhatsApp, EBD, sim senhor. E não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu comentário aqui, o que você achou desta ministração sobre a promessa da salvação. A grande promessa que Deus nos deixou para estarmos com Ele para todo sempre. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.